Olá, senhoras e senhores, meus alunos antigos, novos e futuros. Este que vos fala é o professor Josimauro. Estamos continuando com a nossa aula de análise. Hoje nós vamos estudar funções deriváveis, análise na reta. Venha comigo, bora resolver. Na última aula nós estudamos funções contínuas. Então hoje nós vamos estudar funções deriváveis. Então, temos aqui funções deriváveis. Na hierarquia das funções, uma função derivável é contínua. Uma função contínua é integrável, que vai ser o nosso próximo passo. Né? Então, você segue essa hierarquia aqui. Ó. Uma função é derivável, então ela é contínua. E se ela é contínua, ela é integrável. Sempre nessa ordem. Essa hierarquia, a gente diz. Beleza, vamos lá. O que são, o que é, o que significa funções deriváveis? Bom, vamos lá na definição, dizer o que é. Em matemática a gente usa essa palavra definição. É constante, é comum. E o significado dela é dizer o que é, de que se trata. Então vamos definir. Primeiro a gente vai considerar um intervalo. Seja I de R, esse I aqui está representando o intervalo da reta. Eu vou tirar isso aqui, que o I não vai poder ser igual a reta, não, nesse caso não. Eu vou precisar fazer esse intervalo ele é aberto, viu? Seja I de R, um intervalo aberto. Importante isso aqui, tá? Um intervalo aberto. Quando a gente estava definindo as funções contínuas, ou funções em conjunto, né, conjuntos compactos e os outros conjuntos, conjunto aberto, conjunto fechado, então fica importante esse detalhe. Esse intervalo aqui, ele é aberto. E F, a função de I em R. Quer dizer, ela sai desse intervalo e vai na reta. Aberto, aberto, aberto. Tá certo? Então, atenção para isso aqui, ó, intervalo aberto. F é uma função, né? Aqui, uma função, essa função é real, é claro, né? Sai do intervalo da reta e vai na reta. Aí, vamos lá, ó. Nós dizemos que essa função é derivável. Dizemos que F é derivável. Eu vou usar a palavra derivável, tá? Alguns autores podem usar diferenciável. Tem o mesmo sentido, mas eu vou usar o termo derivável mesmo, tá? É derivável em um ponto, que esse ponto eu vou chamar de x0, derivável em x0, esse x0 tem que estar dentro do intervalo i, se existe o limite. Dizemos que f é derivável em x0 de i se existe o limite. Aí o limite eu vou colocar aqui, ó. Esse é o limite, ó. Limite, a gente já estudou os limites, né? De quem? Da f de x, a f, que é a função que eu defini, menos a f de x0, dividido por x menos x0. Quando x se aproxima de x0. Aí eu vou acrescentar uma coisa aqui, ó. O x, ele vai ser diferente de x0. Quer dizer que o x nunca pode ser o x0. Ele está se aproximando. Aqui tem um x. E aqui é o x0, está se aproximando, tá? Nunca pode ser igual, jamais x vai ser igual ao x0. Tá certo? Se esse limite aqui existir, então, ó, se existe o limite. Se o limite existir, se o limite acima existir, acima, que feio, né? Se o limite acima existir, ele é ou será denotado
será, usando se, tudo, né? Denotado por f' de x. Pronto, aí sim é de x0, perdão, que é exatamente a notação de derivada. F' de x0, que significa a derivada de f no ponto x0, certo? Agora é o seguinte, ó, em geral, quer dizer que não é obrigado você fazer, mas em geral a gente faz, facilita, ajuda as contas, né? Em geral, escrevemos h igual a x menos x0. Isso aqui vai implicar em x ser igual a x0 mais h. Para que é isso aqui? Quem é h? Porque o x e o x0 você já conhece, né? Mas quem é o h? Pois bem, h é uma fração muito pequena. É um número muito pequenininho. Que faz até lembrar o epsilon das aulas anteriores, tá? É um número muito pequeno que eu vou somar ele com x0 para se aproximar de x, já que o x nunca é igual a x0, tá certo? Então é um número muito pequeno. Ele representa a variação, né? Vamos usar esse termo aqui, representa a variação. Em geral escreve isso aqui, ó. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Assim, reescrevemos o limite assim, ó. Reescrevemos o limite acima. Como é que eu reescrevo esse limite? Vai ficar assim, ó, limite. Eu disse que x é igual a x0 mais h, né? Então eu vou substituir aqui. Onde tiver x, eu vou colocar x0 mais h. Então eu vou ter de x0 mais h, fecho parênteses, acerta aí, ó. O que tá rolando? Nós dissemos que x é x0 mais h. Então onde tem x aqui, eu estou colocando x0 mais h. Menos f de x0 dividido por h, porque nós dissemos que x menos x0 é h. Isso vai acontecer quando o x está se aproximando de x0, né? Então isso aqui significa que h vai para zero. Se x está se aproximando de x0, o h vai se aproximar de zero, porque x menos x0 se aproxima de zero. A distância de x até o x0, ela é muito pequena. Ela é tão pequena quanto você desejar. E a gente disse que a distância entre eles aqui, ó, se aproxima de zero. Por isso que o h está se aproximando de zero. Tá certo? Limite. Isso aqui é o limite. Agora, olha só. Quem é que a gente chama? Esse limite aqui, ele tem um nome, tá? Esse limite aqui, ele recebe um nome especial. F' de x0. Vou chamar aqui de limite da razão incremental, tá? Razão incremental. Então, quando se falar razão incremental, é isso aqui. E o limite da razão incremental é o limite desta expressão, que é exatamente a derivada. Limite da, que é da. Limite da razão incremental. Certo, senhoras e senhores? Isso aqui é a definição de derivada. Você pode usar outras notações para derivada, tá? Você pode usar, assim, ó, quando eu escrever f' de x0, você pode usar assim também, ó, df de x0. Você pode usar df de x em x0. Você pode usar também isso aqui, ó, df
dx, quando x, bota uma barra aí, né? Quando x for igual a x0, tudo isso aqui quer dizer derivada. Tanto faz. Mas nós vamos usar f', porque é a notação que eu quero usar aqui, eu uso padrão. Mas todas essas notações vão aparecer e você pode usar. Não tem problema nenhum. Ainda tem essa aqui, né? F, um pontinho em cima da F. Um ponto mais forte que o pingo do I. Pronto, isso aqui também quer dizer derivada, viu? Beleza? Agora, veja lá. Vamos fazer um exemplo. Ó. Considere aqui uma função de R em R. O que quer dizer isso de R em R? É uma função qualquer. Pode assumir qualquer valor no domínio e na imagem também pode ser qualquer valor no contradomínio. A imagem vai estar no contradomínio, pode assumir qualquer valor. Quer dizer, não tem restrição nenhuma para ela. É uma função livre, leve, solta, pode assumir qualquer valor. E eu vou dizer aqui que a f de x é igual a k. Esse k aqui, ela é uma constante, tá? Constante. É um número. É isso que eu quero dizer. Então, o que eu quero que você faça aqui, ó? Prove que... Tirar isso aqui e botar prove. Quero que você prove que se x0 pertencente a R, né? É um ponto qualquer. De fato, é um ponto qualquer. Sendo redundante aqui. Se ele é um ponto qualquer, x0 é um ponto qualquer, então você vai provar isso aqui, ó. A derivada de x0 é igual a zero. Tá certo? A derivada de uma constante é zero. É isso que eu quero que você prove, ó. E você diz, professor, lá no cálculo a gente viu, a derivada da constante é zero. Beleza, você viu que a derivada de uma constante é zero. Aqui eu quero que você prove fazendo as contas pelo limite da razão incremental. Por essa razão aqui, que esse limite realmente é zero. Tá certo? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prova aqui, ó. Prova. Provar o quê, professor? Bora lá. De novo aqueles dados. Qual é a minha hipótese? O que eu tenho de informação? Bom, a única informação que eu tenho é que a f de x é k. E o que eu tenho que provar? A minha tese, né? Eu tenho que provar que a f' de x0 é igual a zero. x0 é um ponto qualquer real. Tá certo? Então eu tenho que provar que esse limite aqui da razão incremental vai ser igual a zero. Vamos lá. Vamos usar o limite, né? Então, a f' de x0 vai ser igual a o limite de quem? De f de x0 mais h menos f de x0 sobre h quando h vai para zero. Certo? Aí o que você faz? Substitua. Quem é f de x0 mais h? Olha só, eu vou fazer um comentário aqui. Quando você estava lá no colégio, primeiro ano do ensino médio, você tinha lá uma função f de x igual a alguma coisa aí. O professor dizia, vamos lá, gente, bora fazer o gráfico. Aí você ficava substituindo valores, né? Substituía o valor no lugar de x e calculava a função. Substituía e calculava. Aqui é bem parecido. Tudo bem, nós não estamos fazendo gráfico. Mas você vai calcular f de x0 mais h. Quer dizer, você vai substituir onde tiver x, você vai colocar x0 mais h. É isso que está acontecendo aqui, ó. Então, f de x0 mais h é quem? É k. Por quê? O f de x é k. Então, todo x, para todo elemento que você colocar aqui, ó, f de x0 mais h, dá k. Porque o f de x é uma constante.
O que é constante? Constante quer dizer que nunca vai mudar. Tá certo? Então vai ser sempre uma constante. Eu quero saber quem é f de 0, k. Eu quero saber quem é f de 2, k. Nunca vai mudar, sempre é k. Ok? Então f de x0 mais h é k. E quem é f de x0? K também, porque nunca vai mudar. Acabamos de dizer, né? Isso aqui tá limite, né? Não coloquei limite. Vou colocar a palavra limite aqui, ó. É o limite de k menos k sobre h, quando h vai para 0. K menos k é 0, minha gente. 0 sobre h, isso aqui é igual a 0. Pronto, acabamos de provar, ó. F' de x0 é igual a 0 agora, sim, está provado. Está provado que o limite é 0. Outro exemplo. Bora fazer aqui. Esses exemplos, eles são bons. Ó, f de x igual a x. Pronto. F de x igual a x. Aqui é uma função também. Ela está definida da reta na reta, né? Quer dizer, não tem restrição nenhuma. F de x igual a x. Que é diferente. F de x igual a k, constante. Aqui f de x igual a x. Isso aqui é uma reta, né? Passa pela origem. Aí eu quero que você prove que... você pega aqui um x0 real, prove que f' de x0 é igual a 1. Eu quero que você prove que é 1. Aqui eu queria que você provasse que era 0, né? Agora eu quero que você prove que é 1. Bora lá. F' de x0 é igual ao limite da f de x0 mais h menos a f de x0 sobre h, quando h se aproxima de 0. Então vamos lá, quem é f de x0 mais h? Agora, de novo. Lembra lá do colégio? Bora calcular bem aqui embaixo. Ó. F de x0 mais h. Eu quero calcular na função f de x igual a x. Ó. Quer dizer, tudo que está aqui dentro, f de x igual a x, vai aparecer lá fora. Ó. Se você quiser f de 2 é 2. Quer dizer, o que está no parênteses vai ser a mesma coisa que está lá fora. É isso que a função está dizendo. F de 3, 3, porque 3 está dentro, 3 está fora. Certo? Então, f de x0 mais h é exatamente x0 mais h. E quem é f de x0, professor? Mesma coisa, é o próprio x0. Que não vai mudar nada, né? x0. Fechou? Então, vamos nessa. O limite da f de x0 mais h menos f de x0 sobre h vai ser, calcula o limite aqui, ó. Quem é f de x0 mais h? x0 mais h. Menos, quem é f de x0? x0. Sobre h, h tende a 0. E aqui, o que você faz? Pode cancelar isso com esse, professor? Pode, isso com isso. Opa! Você cancela esse elemento aqui com esse. Quem sobra? Sobra o limite de h sobre h, quando h se aproxima de 0. Isso aqui vai ser o limite de 1. H sobre h não é 1? H vai para 0. E o limite de 1 é 1. Não importa nem mais o h, porque ele já sumiu da conta. Então tá aí, o limite é 1. Resolvido. Fechou? Mais um. Mais um exemplo. Vamos calcular o módulo. Essa função é legal, eu gosto dela. Ela serve de modelo para muita coisa. Ó. Pega uma função aqui de R em R. E vamos definir a f de x como sendo o módulo de x. Pronto? Aí eu quero que você faça o quê? Eu quero que você prove que f não é derivável em x0 igual a 0. No zero ela não é derivável.
Lá de novo, mesmo raciocínio, você vai lá e calcula o limite. Você lembra que lá nos limites laterais, quando a gente estudou, o limite de uma função só existe quando os limites laterais existem. Você vai fazer a aproximação pela direita e pela esquerda. Bora fazer isso aqui também. Ó. É assim que a gente... analogamente, a derivada de uma função ela só vai existir quando o limite da razão incremental ele existe pela direita e pela esquerda. Tá? Então, bora fazer aqui. Ó. O limite da f de x aqui é igual ao módulo de x, né? x0 mais h menos a f de x0 sobre h. Aí você vai fazer aqui, ó. O h está tendendo a zero. Bora fazer logo pela esquerda, tá? Pela esquerda. Ou seja, o h vai ser um número negativo. Aí vamos lá, o limite x0 mais h, aqui vai ser o módulo. F de x é o módulo de x, então vai ser o módulo de x0 mais h. O módulo aqui, ó, x0 mais h. Menos o módulo de x0 sobre h. H está tendendo a zero pela esquerda. Aqui você pode separar os módulos, vai ficar limite de módulo de x0 mais módulo de h menos módulo de x0 sobre h tendendo a zero. Aí, analogamente, esse se cancela com esse. Aqui vai sobrar limite de quem? Do módulo de h sobre h. H está tendendo a zero pela esquerda. Ó, o que quer dizer o módulo de h? Vai ser o h no sentido positivo. Mas só que o h ele está se aproximando de zero pela esquerda. Quer dizer, ele sempre vai assumir um valor negativo. Então, você vai ter aqui, ó, menos h sobre h, que é igual a menos 1. Então, pela esquerda vai dar menos 1. Né? Vou acrescentar a palavra aqui, ó, esquerda. Agora você vai fazer pela direita. O limite da f de... Mesmo raciocínio. x0 mais h menos, fecha parênteses, f de x0 sobre h. Quando h vai a zero, agora é o sinal de mais, porque nós estamos falando da direita. Então, isso aqui vai ser, você vai ver as contas lá, no final você vai ter isso aqui, ó. H sobre H, que é igual a 1. Ó, o que você está enxergando aqui? Ó? De um lado você tem um negativo, do outro lado você tem um positivo. Vou botar aqui, é o mesmo. Mesmo raciocínio. Conclusão. Limites laterais diferentes. Limites laterais diferentes. Logo, f não é derivável, f não é derivável em x igual a zero. Em zero. X igual a zero. Tá certo? Beleza, agora bora lá para o nosso primeiro teorema. Vamos definir aqui, ó, seja f uma função definida do intervalo da reta na reta. Esse intervalo é aberto, né? E a minha hipótese é que ela é derivável. Já vimos o que é a função derivável, vamos considerar a hipótese. Ela é derivável no ponto aqui que eu vou chamar de x0, que está dentro do intervalo i. Então, i é aberto, viu? Já comentei, mas é bom escrever. I é aberto. Ok, a conclusão. Então, f é contínua.
Aonde? Nesse mesmo ponto x0. Isso é um teorema importante, viu? Da análise das derivadas. Prova do teorema. Bora provar aqui, ó. Prova. Note que, começa assim, note que a igualdade abaixo é verdadeira. Calma lá. A igualdade abaixo é verdadeira. É verdadeira. Qual a igualdade, professor? Essa aqui, ó. F de x é igual a f de x0 mais f de x menos f de x0. Concorda que isso aqui é verdade? Ó, se você olhar para esse termo aqui, amarelão, ó. Esse termo aqui com esse dá zero, né? Não é zero? O que estamos dizendo então? Estamos dizendo que f de x é igual a f de x. Não fizemos nada demais com isso. Acrescentamos zero na conta, né? Coloquei o amarelo, tirei o amarelo. Nada com isso. É como se tiver uma conta num banco lá, você bota 100 reais e tira 100 reais. O que você fez? Zero. Você acrescentou zero. Você soma, a gente chama de somar zero, né? Beleza, agora você faz assim, ó. Você multiplica por 1. Esse termo aqui, ó. Multiplicar por 1 também não altera nada, né? Você tem 100 reais na conta, multiplica por 1. Continua 100 reais, não mudou nada, né? Tá, então nós vamos multiplicar por 1. Mas quem é 1? 1 é o número dividido por ele mesmo. Qualquer número dividido por ele mesmo sempre dá 1. Então eu vou pegar aqui o número x menos x0. Ó, e vou dividir por ele mesmo. Opa, ficou x menos x0 no numerador, né? E aqui no denominador também, ó, x menos x0. Multipliquei e dividi por ele mesmo. Quer dizer, nós só arrumamos a conta aí. Então, essa igualdade é verdadeira, vocês concordaram comigo, né? É claro, o x tem que ser diferente de x0, viu? Desde o início a gente já viu isso. O x não pode ser igual ao x0, porque se fosse igual, não ia fazer sentido derivar a existência da derivada. O x tem que ser diferente do x0 desde o início do mundo, desde a fundação do mundo. Tá certo? Ok, agora o que faz? Você calcula o limite. Calcule, ou passa o limite, né? Tanto faz. Calcule o limite com x tendendo a x0. Então vai ficar assim, ó, limite da f de x com x tendendo a x0, que isso aqui vai ser igual a... Passa o limite em todo mundo, limite, 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 limite. Vai ser o limite da f de x0 com x tendendo a x0 mais o limite da f de x menos f de x0. Vou botar um parênteses aqui, que multiplica x menos x0 dividido por x menos x0, quando o x se aproxima de x0. Pronto, tem um monte de limite aí. Aí vamos lá. Quem é o limite da f de x0? Se x está se aproximando de x0, é a própria f de x0. Não, ó. É a própria. Esse primeiro limite aqui, ó, é f de x0. Agora veja. Aqui ainda dá para separar, né? Eu tenho um produto. Dá para separar ainda esse outro limite aqui. Bora separar ele, ó. Vou colocar aqui embaixo, tá?
tiro daqui da frente. Dá para separar, né? Eu vi que tem mais um termo aqui, ó. Assim, ó. Esse limite aqui da f de x0, a gente já sabe. Okay. Aí esse limite aqui, ele não tem que separar, dá um produto. Fica assim, ó. Limite f de x menos f de x0 dividido por x menos x0, ó, vezes o limite de x menos x0, né? X está se aproximando de x0, x está se aproximando de x0, certo? Agora sim, ó, aqui fica f de x0, não há por que mexer nela. E você lembra quem é esse termo aqui, ó? Ele é exatamente a derivada, né? F' de x0. E quem é o limite de x menos x0? É zero, né? Porque se o x está se aproximando de x0 e você faz x menos x0, então isso aqui vai dar zero. É como se tivesse um limite assim. Vou fazer um exemplo rapidinho aqui. Como se tivesse assim, ó, limite de 3x. Não, 3x não, tem que ser o x sozinho, né? Como se tivesse assim, ó, limite de x menos 1 com x tendendo a 1, né? Como é que você faria isso aqui? Menos 1, que dá zero. Então, esse limite aqui dá zero. Se esse limite dá zero, esse termo aqui dá zero. Vezes zero dá zero. Ou seja, quem vai sobrar aqui é f de x0. A que conclusão nós chegamos? Ó? Nós chegamos a essa conclusão aqui, ó, que o limite da f de x, quando x vai para x0, é igual a f de x0. Isso aqui é exatamente a definição de função contínua. Isso aqui significa que f é contínua. F é contínuo. Certo? Né? Era isso que eu queria provar. Então, f é contínua. Em x0. Em x0. Deixa eu acrescentar aqui, né? Pronto, é isso que eu queria. Está provado. Contínuo em x0. Fechou? Agora nós vem as regras de derivação. Legal, muito bom. Regras de derivação. Você viu lá no cálculo, né? O que você viu lá no cálculo? Você viu que se você tem... Eu vou botar logo na outra folha, né? Regra de derivação. Você viu o seguinte lá. Regras de derivação. Ó, lá no cálculo, você viu o seguinte. Você pega aqui duas funções f e g, de R em R, né? É isso? De R em R não, perdão, peraí. De I em R. Tem que ser intervalo aberto, né? Ó, de I em R. I é o intervalo aberto. E elas são deriváveis, né? Já vou ter como hipótese que ambas são deriváveis em x0, que está nesse intervalo da reta. Certo? É a minha hipótese. Tem duas funções, são deriváveis. Ok. Aí você viu lá no cálculo que... então, vale. Primeiro, vou botar aqui, chamar aqui de primeiro. Né? Primeiro, f mais g, a soma é derivável. Não é isso que você viu lá? E o que equivale isso aqui? Ó? F mais g derivada no ponto x0 vai ser a derivada da primeira mais a derivada da segunda. Foi isso aqui que você viu lá? A derivada de uma soma é a soma das derivadas. 2. Você viu também que f vezes g é derivável. E se você pegar f
multiplicar por g e calcular a derivada no ponto x0, isso aqui vai ser o quê? Derivada da primeira, né? Que multiplica a segunda mais a primeira que multiplica a derivada da segunda. Se você colocar a derivada da segunda, começar com a derivada da segunda vezes a primeira, mas a segunda derivada da primeira, também está certo, viu? Tanto faz, porque aqui trata-se de uma soma. Então, se você mudar essa ordem aqui, começar com a gelinha, terminar, não vai alterar em nada o seu resultado, viu? Você não vai confundir. Deriva uma, multiplica pela outra, deriva outra, multiplica pela uma. Se obedecendo essa ordem aí, tá tudo certo. E ainda mais, se a função g é diferente de zero, então f sobre g, que é o quociente, né? É derivável. E f sobre g linha de x0 vai ser a derivada da primeira, que multiplica a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Tudo isso aqui está calculado no ponto x0, viu? O que significa? Eu vou tacar o x0 em todo mundo, igual eu coloquei aqui em cima. Tá certo? Isso aqui pode chamar de um teorema, né? Pode chamar de teorema aqui. Proposição, afirmação. E aí o seu trabalho é provar isso aqui. Bora provar. Prova. Ou demonstração, né? Demonstração. G diferente de zero, né? A sua prova agora, demonstração. Vou fazer, né? Bora fazer. Bora começar com a soma, né? Bora demonstrar isso aqui. É legal, essas contas são divertido de fazer. Primeiro aqui eu estou dizendo que eu estou fazendo a soma, né? F mais G linha de X vai ser igual a x0, né? Então, estamos escrevendo x0. É isso aqui que eu quero provar. Ó. Aí você usa o limite da razão incremental. Isso aqui vai ser o limite da f de x, aliás, f mais g de x0 mais h. x0 mais h. Não é f mais g? Então, mais g x0 mais h. Aqui eu estou fazendo f mais g, porque aqui é a soma f mais g, certo? Calculado no ponto x0. Então, f de x0 mais h, mais g de x0 mais h, menos a f de x0 e menos a g de x0. Tudo isso aqui está calculado, está sobre h, quando h vai para zero, né? É o limite da razão incremental, certo? Beleza, agora veja. Agora veja, essa igualdade, ou melhor, esse segundo lado da igualdade, ele pode ser escrito assim, ó. F de x0 mais h mais g de x0 mais h menos a f de x0. Aqui você pode separar aqui no início, viu? Talvez seja melhor escrever assim.
eu coloquei o x0 mais h menos o f de x0. A soma menos a soma. Depois aqui ele vai pegar o sinal de menos. Então, f de x0 mais h mais g de x0 mais h, bota o colchete aqui, ó. Menos a f de x0 mais a g de x0 sobre h. Isso aqui é exatamente igual a f de x0 mais h, boto parênteses, menos a f de x0 sobre h, somado com g de x0 mais h, menos a g de x0 sobre h. Não é isso? Ó, esse passo anterior, acho que eu escrevi demais aqui, né? Faz o seguinte, com esse passo anterior, não precisa escrever assim, não. Deixa eu melhorar aqui a escrita. É assim que eu quero escrever, olha só, peraí, que vai melhorar. Ó. Aqui fica f de x0 mais h, né? Esse menos daqui de dentro, ele vai contaminar o f e o g. Então aqui eu tenho menos f de x0, né? Aí eu continuo, mais g de x0 mais h menos g de x0. Agora sim, fica melhor, né? Visualizar dessa maneira. Esse menos se distribuiu aqui, ó. Então eu adquiri o menos f de x0 está aqui e o menos g de x0 está aqui. Agora eu tenho dois elementos. Agora eu separo as frações. Aqui faltou a palavra limite, pode continuar com a palavra limite aqui, tá? Ó. Limite, quando h vai a zero, aqui também. Eu não coloquei não, mas tem sim a palavra limite, quando h vai a zero, pronto. E aqui também, aqui no mais, né? Separei as frações, tem que botar a palavra limite. Limite, quando h vai a zero. Beleza, agora veja, o que é esse limite aqui, ó? Exatamente f' de x0, né? E o que é o outro limite aqui, ó? É exatamente g' de x0. Acabou-se. Então, f mais g' é f' mais g'. Ah, professor, se eu tiver o sinal de menos, mesmo raciocínio. Vou botar aqui, analogamente para f menos g de x0, isso aqui ser igual a f' de x0 menos g' de x0, tá certo? É o mesmo raciocínio. Beleza, agora vamos fazer do produto. Para o produto FG, né? Produto FG temos. Aí bora fazer do produto. Você faz o seguinte, de novo o limite da razão incremental, tá? FG' calculado em x0 vai ser o limite da f de x0 mais h. Estou fazendo um produto, então é f de x0 mais h vezes g de x0 mais h. Vezes, né, g de x0 mais h menos f de x0 vezes g de x0. Tá certo? Isso aqui está sobre quem? H. Quando H vai para zero. Produto, tá certo? O produto x0 mais H menos o produto do x0. Isso aqui é exatamente a razão incremental.
E agora, o que você faz aqui, ó? Veja que essa expressão no numerador, ela é igual a essa aqui, ó. Limite. O que vai acontecer aqui? Vou escrever devagarinho. F de x mais h. X mais h. G, x0, né? G de x0 mais h. Menos F de x0 mais h. Aí você vê, professor, onde é que está isso aí? Calma, eu explico já já. Que multiplica g de x0 mais f de x0 mais h, que multiplica g de x0 menos f de x0, g de x0, isso aqui tudo sobre h, quando h vai para zero. Pronto, agora vamos lá. O que é o mistério que aconteceu aqui? Ó, esse elemento aqui, x0 mais h vezes g de x0, ele está positivo e também está negativo. Quer dizer, ele está representando aqui o zero, certo? Então, eu somei um zero aqui no meio dessa conta. Não alterou em nada meu resultado. Porque os originais permaneceram. Ó. Quem são os originais? Os originais são esses aqui azuis, ó. Esse aqui menos esse aqui. Tá aqui eles lá em cima, ó. Os originais, ó. Tá certo? Então, tudo bem, tudo certo. Legalzinho, posso fazer isso. Agora, agora nós vamos separar essas frações, tá? Agora eu vou colocar em evidência os termos. Vou destacar em laranja, ó. O f de x0 mais h, ele está aparecendo aqui e está aparecendo aqui, tá certo? Então, eu vou colocar ele em evidência. Então, vai ficar assim, ó. Limite, quando h vai a zero, de f de x0 mais h. Vou colocar em evidência. Quem sobra? Sobra aqui o g de x0 mais h, fecho parênteses, e o g de x0 que está aqui, sinal negativo, ó. G de x0. Fecha o colchete, tá certo? Só coloquei em evidência. A mesma forma eu faço para o outro termo. Eu juntei aqui o laranja com laranja, né? Vou botar aqui de rosa. Agora eu vou juntar esse com esse, ó. Rosa com rosa. Certo? Então vai ficar assim, ó. Sinal de mais. Bota o G em evidência. G de x0, abre o colchete. Que multiplica f de x0 mais h menos f de x0. Só coloquei em evidência a combinação dos termos aqui em cima, tá? Laranja com laranja, deu isso aqui. E rosa com rosa, que deu isso aqui. Isto aqui está tudo sobre h, quando h vai a zero, certo? Pronto, agora você separa o h, né? Separa o denominador. Vai ficar assim, ó, limite de f de x0 mais h. Eu vou criar duas frações aqui. Quando h vai a zero, que multiplica g de x0 mais h, menos g de x0 sobre h, aí ó, mais limite, quando h vai a zero, de f de x0 mais h, menos f de x0. Opa, faltou o g de x0 aqui, né? Faltou escrever o g de x0. Vou escrever ele aqui. G de x0
que multiplica f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Só separei as frações, tá? Coloquei o h de um lado e h do outro. Pronto, agora o que nós temos aqui, ó? Aqui nós temos exatamente, quando você vai fazer o h tender a zero, esse termo aqui, h, ele vai para zero, ó, que vai sumir. Então, o que vai sobrar aqui? Vai sobrar exatamente a f de x vezes a derivada da g. Isso aqui não é a derivada da g? É a g' de f de x0, g' de x0. Né? E do outro lado vai ficar exatamente g de x0 vezes f' de x0. Porque esse termo aqui é exatamente a f', tá? E esse termo aqui é exatamente a g'. Fechou? Pronto. Agora sim nós temos a derivada do produto, está provada. Aí ou a derivada do produto, aprovada. E a derivada do quociente? A quociente fica como exercício, tá? Terceira, vou fazer no exercício. Vou fazer na aula de exercício. Próxima aula. Beleza? Então, essas são as regras de derivação. O que mais? Vamos agora fazer uma regra da cadeia. Regra da cadeia. Como é que é a regra da cadeia, professor? A regra da cadeia é o seguinte. Você, de novo aqui, você vai ter... Eu preciso de duas funções. Porque a regra da cadeia, ela é aplicada para funções compostas, né? Composição de funções. Então, vocês vão considerar aqui duas funções. Uma f, ela vai sair daqui do intervalo da reta. E vai em R. E uma g. E g. Eu vou pedir que a g saia de outro intervalo, j. Também vai na reta. Tá vendo que a gente se trata aqui de dois intervalos distintos. Agora tem uma condição aqui, ó. Tais que eu vou querer que é o f de i esteja contido no conjunto J. Quer dizer, quando você puxar a imagem dos i, que é f de i, ela tem que estar aqui dentro do conjunto J. Senão não vai valer, né? Ok, aí vamos lá. Quais são as minhas hipóteses agora? Suponha que f é derivável em x0. Derivável em x0. x0 está onde? Em i, né? E g é derivável aonde? Em j, que é exatamente o f de x0. Que eu pedi que o f de i esteja em j. Então, se eu pego o x0 em i, então o f de x0 está dentro de j. Aí vamos lá. Aqui são as hipóteses. E minha conclusão, então, G composto com F é derivável. É uma função derivável. Aonde? Em mesmo pontinho, em x0. E G composta com F, linha de x0, aqui é a derivada, a regra da cadeia, né? É a G' da F de x0 que multiplica F' de x0. Pronto. Aqui é a regra da cadeia. Analiticamente falando.
A gente tem aqui os principais teoremas de análise. Eu vou falar mais um aqui, é o teorema de Rowley. Teorema de Rowley. É assim que escreve. Teorema de Rowley. Seja aqui. Então, seja F. Eu vou pedir que ela vai sair aqui de um intervalo AB fechado, né? Em R. Contínua. Aí você diz, por que os outros intervalos você falou aberto, esse aqui está fechado? É porque eu quero que ela seja contínua. Contínua tem que ser um intervalo fechado. Tá? É uma hipótese que a função é contínua. E tem que acontecer isso aqui, ó. O f de A tem que ser igual ao f de B. Aí agora outra condição. Se f é derivável em AB, o intervalo AB agora sim é aberto, né? Intervalo AB derivável no intervalo AB. Aí veja, o que está rolando aqui, ó? Quando eu peço que a função seja contínua, o intervalo é fechado. Quando eu peço que ela seja derivável, o intervalo pode ser aberto. Aí o teorema diz o seguinte, ó, então existe aqui o número C. Esse número ele tem que estar no intervalo AB aberto, tá ok? A derivada de C é zero. Isso aqui parece com o outro teorema que a gente fez na aula passada, né? Teorema do valor intermediário, né? Só que lá não era zero, lá era um número D. Tá, bora lá. Como é que a gente prova isso aqui? Ó? Demonstração ou prova. Como é que a gente prova isso aqui? Você lembra do teorema de Vastas? Teorema de Vastas? Pelo teorema de Vastas, que a gente provou que a gente fez na aula passada, ó. Pelo teorema de Vastas. Eu vou relembrar ele aqui, ó. Pelo teorema de Vastas, F atinge seu valor mínimo. Esse valor mínimo eu vou chamar de M. E seu valor máximo, que eu vou chamar de M grande, tá? O teorema de Vastas diz assim, eu falei que relembrar. Aqui está a função no AB, compacto, né? AB é compacto. Aí ele quer dizer assim, que se F for... Aí B, bota assim, ó. Fica menor do dedo. A F está aqui no meio, ó. Ela é tomada aqui. Tomada aqui nesse meio, melhor dizendo. Então, para onde ela for? Se ela for para a direita, ela vai atingir o seu valor máximo, que é M, que é F de B. E para a esquerda, ela vai atingir o valor mínimo, que é M pequeno, F de A. Isso é o que diz o teorema de Vastas. A função é limitada, é isso que ele quer dizer. Para um lado e para outro. Ele quer dizer que a função f de x, ou f de x0, como que ele escreveu aí, tanto faz. Isso aqui vai acontecer, ó. Ela vai ser sempre menor que o número m e maior, que o número m pequeno, certo? Tá, então veja só, se esses pontos, que pontos que nós estamos falando? Os pontos do Vastas. Se ela atinge o seu valor máximo e o seu valor mínimo, e esses pontos que ele atinge forem, esses pontos atingidos aí, o máximo e o mínimo, tá? Forem A e B, se isso aqui acontecer, então, estamos dizendo assim, ó, que f de A vai ser igual a m pequeno, né? E f de B vai ser igual a m grande.
Mas a gente já viu aqui que f de A é igual a f de B. Ó. Como f de A é igual a f de B, por hipótese, isso aqui vai implicar que o m pequeno é igual a m grande. Não é não? M pequeno é igual a m grande. E se isso acontecer, professor? Se isso acontecer, se isso ocorre, implica em f ser uma função constante. Uma função constante. Se isso acontecer, f é constante. Por que constante? Porque para o mesmo valor de A, ela deu m. Para B deu o mesmo valor, porque nós concluímos aqui que o m pequeno é igual a m grande. Aí você lembra que a gente viu agora há pouco uma função constante? Volta aqui, ó. Lá no exemplo da função constante. Aqui, ó. Isso aqui é a função constante. Vou escrever aqui, ó. Constante. A derivada da constante é zero. Tá certo? Quer dizer, para todo canto aqui, ela assume o mesmo valor. Então, se f, isso aqui implica em f ser uma função constante. Logo, a derivada da constante é zero. Pronto, nós provamos o teorema. Tá certo? Está provado o teorema. Teorema de Rowley. Agora vem outro teorema muito bom, muito importante, chamado de teorema do valor médio. Teorema do valor médio. Ele é conhecido também como teorema do valor médio de Lagrange. Tanto Lagrange como Cauchy, eles desenvolveram essas teorias desse teorema do valor médio, tá? O de Cauchy e o de Lagrange bem parecidos. Aí o que diz o teorema? Seja f de AB, está saindo aqui do intervalo fechado AB. Vou pedir que ela seja contínua, né? Contínua. E f é derivável em AB, né? E f é derivável, parecendo com o teorema de Rowley, né? Mas as hipóteses são as mesmas. Derivável em AB, aberto. Existe o número C que está no intervalo AB, aberto, né? Tal que f' de C, a derivada da f, nesse ponto C é igual a f de B menos f de A dividido por B menos A. Isso aqui lembra a razão incremental, né? Pronto. Esse aqui é o que diz o teorema do valor médio, que é igual. Bora provar esse teorema? Igual aqui. Prova. Prova do teorema. Bom, a prova desse teorema parece com o anterior. Mas veja o seguinte. Ó. Tome a função auxiliar. Não precisar de uma função auxiliar aqui. Vamos chamar ela de G. A função G que sai do mesmo intervalo AB e vai na reta. Eu gostaria que a G fosse assim. G de x é igual a f de x menos d vezes x. D é o número, tá?
Aí vamos dizer aqui, ó, em que D ele é escolhido de modo que G de B seja igual a G de A, ou G de A igual a G de B, tanto faz. Ou seja, eu quero que o valor da função G nos extremos, no A e no B, sejam iguais. Tá certo? Sejam iguais. Isso aqui significa que, ou seja, da maneira que eu estou escolhendo D, D ele está sendo igual a F de B menos F de A, já que eu estou querendo que ele seja, um seja igual a 8, né? Ao outro, né? Dividido por B menos A. Tá certo? Aqui. Pronto, já que eu escolhi o D dessa maneira, ele foi escolhido para dar certo, né? Eu escolhi o elemento D dessa maneira, já para encaixar. Se fosse de outra maneira, professor, se fosse de outra maneira não daria certo, tem que ser escolhido dessa maneira. Agora veja, ó. Lembra do teorema de Rowley, ou pelo teorema de Rowley. Aqui, ó. Teorema que a gente acabou de provar. Se isso aqui acontece, f de A igual a f de B, aí, ó, eu escolhi o g de A igual a g de B, parecido com o teorema anterior. Exatamente para encaixar o que nós queremos aqui, ó. Existe um número C que está no intervalo AB, tal que G' de C é igual a zero, né? Pelo teorema de Rowley existe isso. Isto é, o que isso significa então? Isto é, F' de C é exatamente D. E quem é D? F de B menos F de A dividido por B menos A. Aqui, ó. Eu consegui mostrar que F' de C, F de B menos F de A dividido por B menos A. É isso aqui que nós conseguimos, ó. Pronto, aí está aprovado o teorema. Onde está o segredo da demonstração? O segredo está aqui, na escolha do número D. Você precisa escolher ele de maneira que dê certo, que encaixe direitinho. Pronto, minha gente. Agora nós fechamos teorema, né? Tem mais um, interessante demais. Ele é chamado de regra de L'Hopital. L'Hopital. Eu já vi uns autores que escrevem L'Hospital. Era o nome do cara. Guillaume era o nome dele. Guillaume François Antoine de L'Hopital. Viveu em 1661 até 1704, que é o nome dele. Deixa eu escrever o nome dele aqui, né? Tão bonito o nome do cara, né? Grande matemático, tá? É assim o nome dele, ó. Guillaume. É um Guilherme, né? No português. É um Guilherme. François Antoine, é o Antônio na língua portuguesa, né? O Toin de L'Hopital. Esse é o nome do cara. Ele viveu em 1661 até 1704. Viveu pouco, né? Muito pouco. Beleza? Aí o que diz a regra de L'Hopital? Diz assim, ó. Você vai precisar de duas funções, ó. Sejam duas funções aqui, f
e G, elas estão definidas em um intervalo I. Vou botar as duas aqui, ó, I e R, I aberto. Reforça aqui, ó, I aberto. Certo? Considera F, G funções e quem? E A, aqui é vírgula, o número A, um ponto de I, um ponto do intervalo I. E suponha que primeira coisa, a derivada da F e a derivada da G existem. As duas existem, tá? F' e G' existem. Tem as duas. Existe aonde? Numa vizinhança na qual G' é diferente de zero. Numa vizinhança, eu vou botar assim, ó, existem numa ou em uma, tanto faz, né? Em uma vizinhança de centro A, V, epsilon de A. De centro A. O que significa isso aqui, minha gente? Aqui é o seguinte, ó. Vale a pena escrever aqui que G' de x tem que ser diferente de zero, tá? Importante. E aqui significa assim, ó, você tem aqui o ponto A. Aqui o seu pontinho A aqui. Aqui perto tem vários números, tem infinitos números. Aliás, isso aqui é na reta, né? Não é circulando assim não, tá? É que circulando assim só vale no espaço. Na reta, você tem vários números aqui perto do A, para a direita e para a esquerda. Isso aqui é a vizinhança. Certo? Se A fosse o número 8, por exemplo, quem é a vizinhança? É 8,01, 8,1. É vizinhança. Está aqui pertinho, é vizinhança. É o 799, 798. Está aqui pertinho, tudo é vizinhança, tá? É isso aqui que ele está dizendo. Existe a vizinhança. As derivadas existem numa vizinhança aqui perto. Certo? Ou seja, o que quer dizer isso ainda? Além disso, que esse limite da razão incremental aqui existe. Aquilo que a gente fez lá em cima. Limite da f de b, né? Tá certo? É isso aí que significa essa afirmação. Beleza. 2. Segunda afirmação. Segunda afirmação. O limite da f de x é igual a f de a. Perdão. O limite da f de x é igual o limite da g de x. Ela estou com a ideia de continuidade da função. Foi mal. O limite da f de x é igual ao limite da g de x quando o x se aproxima de a. Que isso aqui é igual a zero. E terceira coisa, se você calcular o limite da f' de x sobre a g' de x, quando o x vai para a, você vai encontrar alguma coisa igual a L. Que quer dizer existe, né? Pode ser qualquer número, tá? Tem restrição não. O limite existe. Tá valendo essas três coisas aí? Tá. Se isso aqui acontecer, então, o limite da f de x sobre a g de x, quando x tende a A, existe também. Ó, pega duas funções, as derivadas existem, o limite de uma, o limite da outra é zero. Quando você dividir o limite de uma pela outra é L, existe. Então, o limite do quociente existe e ainda mais. E é igual a, além de existir, o limite da f de x sobre a g de x, quando x se aproxima de a, é exatamente igual ao limite da f', aqui onde está a mágica, ó.
F' de x pela G' de x, quando x tende a A. Tá certo? É aqui onde está a mágica. Aqui é um I. O que é isso aí, professor? O que é que o cara está dizendo aí? Bora fazer logo um exemplo. Ele está dizendo assim, que a regra de L'Hopital, ela serve para calcular o limite de algumas funções quociente. Tá dando problema, tá dando uma indeterminação, você tá com dificuldade, usa a regra de L'Hopital que dá certo. Bora ver um exemplo aqui, ó. Seja calcular esse limite aqui, ó. Calcular o limite de 1 menos o cosseno de x sobre o seno ao quadrado de x quando o x vai para zero. Pronto, tá aí, ó. Aí você vem e substitui. O x está indo para zero. Então, bora tacar um zero aí, bora. Você vai ficar 1 menos cosseno de zero dividido pelo seno ao quadrado de zero, né? Aí o cosseno de zero é 1, então fica 1 menos 1. O seno de zero também é zero. O seno de zero é zero. Então você fica 1 menos 1 é zero sobre zero. E aí, qual o resultado disso? Isso aqui a gente chama de indeterminação, tá? Deixa eu botar de vermelhão, né? Vermelhão aqui, ó. Indeterminação. Quer dizer, isso aqui não tá fazendo sentido, tá? Não tá fazendo sentido. Não faz sentido. Aí você analisa, será que isso aqui satisfaz as três afirmações da regra L'Hopital? Essa derivada existe? A derivada de f e g existe? Que é assim, aqui é a f, tá? Vou escrever, né? A f, no exemplo, a sua f aqui é 1 menos cosseno de x. E a sua g é o seno ao quadrado de x. Você tem duas funções envolvidas aqui, tá? A derivada do cosseno é o seno, então existe. A derivada do seno também existe. As derivadas existem, tudo certo. O limite dela é zero? É zero, né? Sozinho, o limite separadamente é zero. Se calcular o limite aqui de 1 menos o cosseno de x, quando o x vai para zero, realmente é zero. Mas está sozinha. Dessa aqui também, ó. O limite de seno ao quadrado de x, quando o x vai para zero, também dá zero. O limite de uma sobre a outra, aí tem, é agora onde vem a mágica. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai calcular o limite da derivada dela, tá? Da f' de x pela g' de x, quando o x vai para zero. Agora, a f' é o 1 menos o cosseno, né? Então, você vai pegar o limite de 1 menos o cosseno de x, vai derivar isso aqui, ó. E dividir pelo seno ao quadrado de x também derivar. Fazer x tender a zero. Certo? Deriva. Quem é a derivada de 1 menos o cosseno? A derivada de 1 é zero, né? A derivada do cosseno é menos o seno. Então fica menos seno de x. Aliás, limite, né? Ainda não calculei o limite. Vai ficar assim, ó. Limite de menos seno de x. A derivada do seno ao quadrado de x, ó, fica 2. O 2 vem para cá, né? 2 seno de x. Vezes a derivada do seno. Cosseno de x. Tá certo? Isso aqui é quando o x tende a zero. Você já pode, se você quiser, claro, você pode tirar um seno em cima, um seno embaixo. Você vai ficar aqui com limite do 1 em cima, 2 cosseno de x aqui embaixo. Denominador quando x vai para zero. O cosseno de zero é 1, você vai ficar assim, ó. Terminar aqui, ó. Vai ficar assim, ó. 1 dividido por 2 vezes
o cosseno de zero, que é 1 dividido por 2 vezes 1. Cosseno de zero é 1, que é 1 sobre 2. Acabou-se. Esse é o limite. Usando a regra de L'Hopital. Muito útil, muito boa. Vai ser bastante útil para vocês. Então, minha gente, aqui nós vimos as principais definições, principais teoremas das funções deriváveis. Então, nós vamos parar por aqui. Outras definições, teorias, a gente vê na aula de exercícios. Até